Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o Gustavo Góes. Sejam todos bem-vindos ao canal Phalaenopsis Mania. Hoje nós vamos replantar essa linda FAO. É uma Phalaenopsis perolada, um rosa bem claro, um labelo estriado, planta bem bonita, e ela furta a cor no ambiente onde ela está. Se ela estiver próximo de uma flor branca, ela fica mais claro. Se ela estiver perto de uma flor rosa mais escura ou vermelha, ela fica um pouco mais escura. E ela tem tipo um prateado, um perolado nas flores. Ela já está com um tempo florida, então ela perde um pouco desse vigor, mas se mantém linda. Olha a floração, é uma floração de algodão doce e bem bonita, né? É uma Phalaenopsis, é uma Doryctenopsis com bastante folhagem, bastante enraizamento, mas está com o substrato do orquidário. Então a gente vai fazer o replante dela. Vou colocar ela nesse vaso cerâmico aqui, reaproveitar esse vaso para poder colocar ela lá no meu orquidário de plantas floridas. Então vamos aqui o passo a passo, e aí a gente vai falar sobre um assunto que as pessoas sempre me perguntam, sobre a proximidade das minhas plantas. Então vou conversando com vocês e vou fazendo o replante aqui. As pessoas sempre perguntam o fato de por que sempre replantar. Mesmo eu falando isso quase todos os dias nos vídeos de replante, tem sempre essas perguntas. Gente, a gente replanta. Eu estou tirando aqui o que prende a haste floral, tá? Que às vezes não aparece aí na câmera. Então eu estou retirando aqui o que prende a haste floral, para que não venha me machucar, porque isso aqui é uma coisa de ferro. É o que eu aconselho para vocês em todos os vídeos. Sempre negócio de cuidado, você tem que estar sempre frisando, né? Aqui, ó, depois que eu retirei, eu acomodo ela ali para não quebrar a floral e dou uma apertada aqui, ó, para retirar esse vaso. Retiro todo esse substrato, porque isso aqui que é o vilão das plantas. Eu sei que quem me conhece está cansado de ver isso aqui, mas tem sempre gente nova. Retirei, não preciso lavar. Não preciso fazer mais nada, tá? Porque aqui tem um fungo que ajuda essa planta a ficar bem aí. Olha o vaso. Só encaixo aqui, ó. Essas raízes que estavam para fora do vaso, eu não coloco dentro, tá? Se eu colocar dentro, vão apodrecer tudo. Essas que estavam dentro do vaso, que são essas mais branquinhas aqui, ó. Deixa eu baixar um pouco mais a câmera para vocês verem. Olha, essas branquinhas, elas têm que estarem dentro do vaso. Quando você coloca essas plantas num tronquinho, essas raízes aqui você perde tudo, porque elas não podem entrar em contato com o ar, que elas secam. Essas que estavam dentro do vaso, tá? Essas folhas que estão bem aqui embaixo, ó, que vai ficar enterrada no substrato, você também retira, porque essa folha, ela apodrece, tá? E ela apodrece e ela traz um fungo pro miolo da planta. E você acaba perdendo a planta inteira. Coloquei a planta lá embaixo, eu vou passar um palitinho para poder segurar a planta aqui dentro do vaso, porque a orquídea que não está bem presa, ela não enraiza. Isso vale para qualquer orquídea, tá? Não é só para Phalaenopsis, é para todo tipo de orquídea que você for replantar aí. Se ela não estiver bem presa, ela não vai enraizar, tá? Ela pode até enraizar, mas ela fica aquele enraizamento fraco. Então está bem presa aqui. Aí eu venho completando com a argila expandida. Eu não uso esfagno. Eu vou completando todos os espaços com a argila expandida. Então, gente, a questão... Continuo completando aqui com o meu substrato. Tem um problema aqui na câmera. Acontece, né? Então, a questão da proximidade das minhas plantas. Eu tenho muitas orquídeas e eu mantenho num afastamento. Aqui onde está na parte de produção, eu mantenho no afastamento, eu separo assim, eu coloco um vaso. No meio eu deixo um espaço onde coubesse mais um vaso, tá? E às vezes eu venho colocando... Deixa eu terminar aqui que eu já mostro pra vocês, ó. Terminando aqui, fiz o replante, tá vendo? Coloquei bastante argila expandida aqui. A argila expandida, ela vai manter
a umidade que eu preciso aqui, tá? Sem precisar colocar esfagno. Caiu um pouco de esfagno aqui. Sem estar precisando colocando esfagno. E isso permite que as raízes cresçam mais naturalmente e tomem conta do vaso inteiro, grude no vaso. Olha, tá feito o replante. Deixa eu mostrar para vocês aqui de longe. Ela não vai segurar, porque ficou bem pesado aqui para frente por conta da haste floral. Olha, ela ficou plantada, tá vendo? Daqui a pouco eu vou pendurar. Sempre deixar a roseta foliar para fora, tá, gente? Para que não haja risco de cair água aí no meio e apodrecer. Então, eu tenho muitas plantas e eu mantenho o espaçamento, como aqui no meio, ó, cabe um outro vaso. Então eu mantenho sempre pensando assim, eu trago uma planta, vou colocar no local, eu verifico se a folha não está batendo numa outra folha. Então aí eu começo a fixar as minhas plantas, tá? Por isso que não fico numa coisa muito ordenada, porque eu preservo o espaço de uma folha para outra. Se uma folha bater na próxima folha, então eu dou mais uma espaçadinha para que não aconteça isso. Fora isso, eu venho colocando esses vasinhos aqui no meio. Ó, sempre tem um vazio no meio, um vazio menor, para ir aproveitando os espaços. É o cultivo ideal? Não, porque essas plantas precisam respirar, elas precisam de um espaço onde passa um vento entre elas, para que não junte cochonilha, para que alguma praga que venha acontecer nessas plantas não se alaste pelo orquidário inteiro. Então é sempre bom a gente manter um espaçamento melhor. Mas quando a gente tem muita planta, o que a gente pode fazer? A gente não tem mais espaço, então a gente vai sempre colocando uma próximas às outras, né? E aí onde é que vem o cuidado? O cuidado vem na hora de você molhar, que aí você tem que escolher um horário do dia que você possa molhar, para que tenha um tempo maior para que essa planta venha secar. Então eu rego essas plantas sempre pela manhã, porque ela vai ter o dia inteiro para secar. Por mais que esse substrato que eu use seja bem drenado, que é a argila expandida, ela segura um pouco de umidade, ela fica umas 2, 3 horas úmida. Então eu rego pela manhã. Quando chega na parte da tarde, ela já está seca. Então já resolvi o problema do fungo aí, né? Se a planta está toda virada na vertical, que está totalmente para baixo, ó, as plantas são viradas na vertical, então ela não junta água na roseta foliar. Então já resolvi uma parte do problema com fungo. O segundo problema é molhar ela pela manhã, para que dê tempo dela secar, ela não veio ficar à noite molhada. Então você resolveu o problema do fungo aí. Sempre fazer a manutenção no orquidário, retirar tudo que for de folhas secas, de folhas mortas, raízes mortas, substrato antigo. Sempre fazer esse cuidado, porque você também retira aí a incidência de doenças quando você tem essa preocupação, essa limpeza com o seu orquidário. Toda semana ou a cada 15 dias eu passo enxofre nas minhas plantas inteiras, na parte de trás, na parte da frente, na folhagem inteira das minhas plantas, eliminando só as hastes florais. Então eu passo enxofre nas minhas plantas inteiras, toda semana ou a cada 15 dias. Isso é uma coisa sagrada. Além do enxofre ser um adubo foliar potente para essas plantas, ele ainda combate o fungo, a cochonilha, pulgão, o ácaro. Então você tem que estar sempre fazendo isso, porque se as suas plantas estão próximas, ela está muito sujeita a ter ataques. Uma vez por mês eu passo o Colosso, que é um inseticida. Eu passo atrás de todas as minhas folhas para combater a cochonilha, o ácaro, o pulgão, a trips, todo tipo de inseto que vem, pragas que vem matar as orquídeas. Eu passo o Colosso para acabar com elas. Então eu passo uma vez por mês. Então e a adubação você não pode errar. Você pode passar só a manutenção toda semana, ou você pode intercalar manutenção, crescimento e floração, né? Já tem aquela tabela que eu tinha passado para vocês sobre a questão de vocês separarem as plantas que precisam de enraizador, as plantas que precisam de floração, e todas as plantas precisam de manutenção, mas algumas precisam mais de floração. Plantas adultas querem adubo de floração, e plantas que estão recém-plantadas precisam de adubo de crescimento, enraizador.
Então, e todas precisam de manutenção. Então, separa para que vocês possam fazer as adubações aí. Ou então use um adubo só, ou use só um Ceacrop que serve para todos esses estágios da planta. Ou você usa só manutenção que serve para todos os estágios da planta também. Ou você coloca um osmocote ou você começa a adubar com adubo orgânico. Mas aí depende do que você vai decidir para fazer. Mas manter sempre a adubação aqui, porque mantém essas plantas fortes. E planta forte e saudável não tem pragas, não tem incidência de pragas. Outra coisa que eu passo também, o óleo de nim, uma vez por semana eu passo um óleo de nim, também um pouco menos concentrado. O óleo de nim eu passo mais nas paredes, porque a parede ela suga mais o óleo de nim, e quando o inseto vem, o inseto sente o cheiro do repelente do óleo de nim. Então, através das paredes, das bancadas também molhadas com óleo de nim, que aí não vai prejudicar porque não está na planta, então fica bem com cheiro de óleo de nim e eles vão embora. Eu não passo na planta, eu passo nas bancadas e nas paredes. Você tem que estar sempre, quando você tem muitas plantas assim, você não pode errar na rega, na adubação e nos inseticidas que você precisa passar para ter essas plantas juntas, porque aqui ó, é um caminho certo para que dê cochonilha, para que dê ácaro, para que dê fungos. E passando, ó, isso aqui ó, que foi queimadura de sol, se tiver algum problema aqui, rapidamente se alastra porque tá todo mundo junto, tá? E também se tiver fungo, quando você regar aquela planta de cima, se ela tiver fungo, a água vai escorrer aqui e trazer fungo para todas as outras plantas. Então quando você tem muitas plantas juntas, você tem que estar sempre cuidando da questão fúngica, tá? Passando sempre aí alguma coisa que mate os fungos, tá? Ou água com leite, ou água com enxofre, para que não venha dar fungo aqui, porque o fungo pode acabar com suas plantas. Então é isso que eu faço. Então tá explicado aí como é que eu faço para ter todas essas plantas juntas aqui. É só cuidar bem da parte de umidade das suas plantas, cuidando dos horários que você vai regar e protegendo sempre as suas plantas contra o ataque de fungos e contra o ataque de pragas. Tá bom? Então eu espero que eu tenha esclarecido aí para vocês. Se esse vídeo foi bom para você, deixa o seu like, curta, se inscreva, compartilha. Dúvidas, sugestões que vocês tiverem, pode deixar aí embaixo aqui do vídeo, que eu estou sempre aqui para responder a vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, pessoal.